Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre a iniciativa de Alvorada em buscar o crescimento com base em dados com a estratégia nacional de competitividade. A gente já vai trocar em miúdos e tentar entender um pouco melhor tudo isso. Porque, afinal de contas, a gente conversa a partir de agora com a Aline Artioli, secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde. E deixa eu lhe perguntar, como é que funciona essa iniciativa de crescimento, inclusive industrial, do município de Alvorada? Porque muitas vezes a gente tem aquela... Eu vou ser bem sincero, até uma questão meio preconceituosa de que Alvorada é sinônimo de problemas, mas tem um belo potencial e precisa desenvolvê-lo. Boa tarde a todos, é um prazer estar concedendo essa entrevista para vocês, para que de fato possamos continuar a desmistificar esse estigma histórico de Alvorada, porque a Alvorada agora é a nossa mudança e nós estamos com esse entendimento com o secretariado técnico, queremos implementar medidas de políticas públicas com qualidade e tendo como escopo as questões estruturais. Então, é de fundamental importância nós analisarmos aquilo que a academia aponta como o verdadeiro caminho da prosperidade. E qual é o caminho da prosperidade? Você desburocratizar, você ter isonomia política e jurídica para que possamos, de fato e de direito, darmos a oportunidade para quem realmente traz a prosperidade, que é a iniciativa privada. Então, por meio dessas parcerias, em conjunto com a sociedade, nós conseguimos dar uma melhor condição de vida para os alvoradenses e também para o Rio Grande do Sul, pois Alvorada ficou muito conhecida em 2024 por fazer parte do corredor humanitário, onde nós sofremos com as enchentes e por tudo aqui se passou os donativos, por exemplo, na RS 118, no Caminho do Meio e por todo o centro da Alvorada. Então, a gente está utilizando deste novo olhar do setor produtivo que, de fato, olhou para Alvorada e viu que há um grande potencial logístico para o estado do Rio Grande do Sul e também para a América do Sul, com os canais do Mercosul de escoamento. Temos grandes empresas aqui no município que são multinacionais e que estavam realmente não tendo um olhar diferencial, mas com contatos estruturais. Nós começamos com um projeto chamado Café com o Desenvolvimento para escutarmos dos empresários quais eram seus principais anseios. Eu sou economista da Escola de Chicago e faz parte da minha questão de formação acadêmica estar sempre de olho para colocar as ferramentas corretas do crescimento. Então, a desburocratização, a redução de impostos, olhar realmente para os setores produtivos, quais que são aquelas vocações para a cidade. E nós vimos nessas análises desses 6 meses que nós estamos caminhando na direção certa, utilizando a redução de ISS de 82 atividades econômicas, realizando uma limpeza da burocracia, fazendo legislações que sejam claras e concisas para o setor produtivo. E essas medidas dão segurança para que o empresário que está em Alvorada há 60 anos, que esse ano nós comemoramos 60 anos da cidade, sejam prestigiados com tranquilidade para continuar investindo e crescendo aqui dentro. Secretária, pelo que eu entendi, então, vocês chamaram esses empresários, vamos ver o que eles têm para pedir, para sugestionar, enfim. Foi isso que aconteceu? E qual foi o retorno que vocês tiveram dos empresários, hein? A gente teve um retorno num primeiro momento que foi uma ruptura, eles não estavam acostumados a verem o setor público como um parceiro e nós estabelecemos a questão de isonomia, que essa é a principal característica de uma política pública sustentável para a economia. Então, quando você quer uma economia liberalizada, você não está dizendo que ela é uma economia irresponsável. Muito pelo contrário. Nós estamos estabelecendo a nova lei de liberdade econômica, que vai fazer também
que o empresário seja corresponsável de tudo que ele faça. Ele é um parceiro. E a partir do momento que ele entende dessa forma, nós teremos que os entrantes que estão aqui na cidade cresçam e que capturemos mais pessoas para investir aqui. Isso vai fazer com que nós possamos ter o ciclo econômico efetivo, pois, infelizmente, até o presente momento, a maioria dos alvoradenses, eles trabalham em outros municípios e só dormem aqui. E nós estamos querendo mudar essa realidade. E para isso você tem que fazer com que seja virtuoso implementar outras atividades econômicas, sejam elas de baixa, média e alta complexidade. E nós estamos olhando para todos os setores econômicos, indústria, comércio, serviço e também o agropecuário. Sim. A partir do momento que a gente revisita a nossa questão das segmentações da cidade por meio do plano diretor. Então, a gente realmente está olhando a Alvorada não para hoje, não até 2028, mas por 30 anos. E isso traz segurança para o setor produtivo, tanto do estado do Rio Grande do Sul, para outros estados, e também internacionalmente, pois isso faz com que a Alvorada tenha destaque positivo. Claro. Curioso que a senhora falou agora, Alvorada ser uma cidade dormitório, porque atraindo investimentos, atrai empregos. E as pessoas também não precisam deixar a Alvorada para trabalhar em outros locais. É um ciclo virtuoso que se forma, né? Mas, secretária, a última vez que eu visitei, inclusive o Distrito Industrial de Alvorada, eu vi grandes empresas realmente instaladas lá. Sim. A localização geográfica de Alvorada ajuda muito. A quantidade de território disponível para a implantação de empresas. Qual seria o grande atrativo que vocês têm hoje? É isso que eu falei? O grande atrativo que nós temos hoje é fazer a adequação legislativa para dar isonomia jurídica. Pois, a partir disso, tu dá segurança jurídica na questão territorial, para a pessoa possa ter a tranquilidade de fazer um investimento de longo prazo. Nós estamos com um cenário econômico, tanto no Rio Grande do Sul quanto nacional, um pouco preocupante. E tu tem que dar essas seguranças para o empresário permanecer aqui no nosso território. Então, essa é a nossa principal gargalo que nós temos que atingir. Isso vai fazer com que a Alvorada realmente cresça e prospere. Por isso que essa visão de longo prazo é benéfica para a cidade. Nós estamos trabalhando com várias fontes de dados e também fazendo muito intercâmbio intelectual, que isso faz com que a gente consiga pensar fora da caixa e trazer ainda mais opções para o nosso empresariado, que por vezes acha que a dificuldade é só dele, mas quando vê, são de outros setores produtivos. E o que nós do secretariado fazemos? Sentamos e temos a transversalidade de fato e conseguimos estreitar que a burocracia seja mais célere. Isso é uma resposta muito importante para o empresário e também para o cidadão, porque o que acontece? De nada adianta você ter muitas indústrias se você não tem o básico para aquela população permaneça aqui. Então, creches, às vezes você tem que dar uma boa acessibilidade, uma sinalização de asfalto. Então, são coisas de zeladoria que nós estamos fazendo desde o primeiro dia do processo para que possamos dar esse retorno para os agentes de transformação, que são todos os alvoradenses. O capital humano ele é fundamental. Então, nós estamos também trabalhando juntamente com a qualificação dessa mão de obra, que foi um dos gargalos apontados não só pelos empresários de Alvorada, mas do Brasil inteiro. Nós ouvimos que geral, falta mão de obra qualificada. Então, nós estamos e startamos serviços de capacitação, tanto com parceria do Senai quanto do Senac, para atendermos as demandas da indústria que nós recebemos em janeiro, dando capacitação de curso de soldador e auxiliar de linha de produção com contratações imediatas. Então, também tem essa questão social, porque a economia é uma questão de política socioeconômica. Sem capital humano, você não gera riqueza. Sem um empresário, você não tem como ter um aspecto virtuoso dentro da cidade. Então, a gente está fazendo, de fato, essa coesão. Então, estamos juntos, paralelo, auxiliando por meio da assistência social, reconduzindo essas pessoas para que elas tenham a autoestima recuperada, que elas sintam-se capazes de empreender e crescer. Então, também
Hoje, realizamos, e fiquei muito emocionada no dia de hoje, a primeira conclusão do projeto Avança Mulher Empreendedora. Ah, é? É por meio do empreendedorismo que a gente consegue trazer com que aquela mulher tenha a condição de se manter e crescer e cuidar dos seus filhos. Então, dando aula de economia financeira nas escolas, a gente está fazendo várias parcerizações, porque a economia não restringe somente a parte do desenvolvimento econômico. É por meio da educação, da assistência social, que tu redireciona essa pessoa, seja para empregabilidade ou até mesmo para o empreendedorismo. A senhora falou em transversalidade e eu não posso também esconder um fato que é extremamente importante. Trabalhar com insegurança é difícil. Um empresário instalar uma empresa ou construir uma nova unidade num município que é afetado extremamente pela segurança, pois os últimos dados revelam, inclusive em relação ao RS Seguro, que é o projeto do governo do Estado, que está em execução, Alvorada caiu vertiginosamente, era uma das primeiras cidades em violência e agora está lá embaixo, graças a este plano que está sendo colocado em prática com êxito. É mais um atrativo também, sem dúvida, né, secretária? O atrativo de segurança, ele implica principalmente no setor de comércio e serviço. Questão da indústria, eles se atentam mais às questões de infraestrutura, conectividade, asfalto, logística. Então, esses dois segmentos, eles são beneficiados por meio da segurança e, melhor do que isso, o alvoradense consegue voltar para casa com calma e consegue descansar. Isso chama-se qualidade de vida, que é um princípio da escassez que nós tínhamos e hoje, com a graça de Deus, nós não estamos tendo um índice de violência altíssimo. Muito pelo contrário, a gente caiu para quarto na última. Se tu virar a tabela, nós estamos inverte, na final. Né? Então, isso é muito bom. E a gente fica muito feliz porque o que está acontecendo? Isso é um trabalho de todos, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Brigada Militar e da inteligência. Porque a violência, ela é um retrato quando o Estado não está presente. Então, o que acontece? Quando a gente conecta a sociedade e mostra para eles que todos fazem parte disso e todos somos vítimas daquele sistema. E nós estamos trabalhando arduamente para que esses números se permaneçam positivos. Secretária, deixa eu lhe perguntar, assim, de um ponto de vista mais prático, se uma empresa quisesse instalar, a prefeitura tem condições de ajudar nas questões mais básicas? A senhora falou agora, né? É a questão do saneamento, a iluminação, a infraestrutura básica. A prefeitura se dispõe, é parceira nesse sentido também? A gente é parceiro e não só parceiro, nós gostamos de trabalhar juntos. O que de fato acontece, a gente sentiu do setor produtivo que eles ficaram surpresos. Infelizmente, a gente mudou muito, a gente mudou totalmente o mindset de como funcionava aqui. Questão tradicional de gestão, né? Somos um governo novo, com uma mentalidade de trabalharmos juntos, porque quem ganha é o cidadão. Então, esse retorno vem para ele. E nós falamos em todas as secretarias exatamente isso. E quando nós colocamos em prática o nosso discurso, o empresário sente que a melhor maneira de uma prefeitura ajudar o empresário é não atrapalhando. Então, a gente senta, conversa e realmente a gente coloca as questões na mesa, de uma forma séria e técnica. E a gente conversa, daqui para cá é do governo do estado, igual a gente vai lá, se coloca à disposição para sentarmos e conversarmos e alinhar as situações. Dito isso, nós fizemos a lei que refere-se ao distrito estadual, em que deu a moratória, que tinha problemas de insegurança jurídica ali. Ao sentarmos e conversarmos, conseguimos fazer esse tipo de sanção. Então, uma coisa importante, que nós realizamos políticas públicas e não políticas de influência. A gente não trabalha para uma empresa específica. A gente vê no que tange a outros setores econômicos e tomamos as medidas corretas. Isso tem feito a diferença. Em mais de 6 meses que a gente está completando agora, nós atraímos mais de 350 milhões de investimentos direto na cidade. Meu Deus, é muita coisa. É um bom sinal. Isso um bom sinal, porque, como o senhor pode ver, às vezes o básico faz total diferença. Claro. A inovação é você trabalhar de forma correta e transparente.
E o bom de tudo é que está começando, tem muita coisa para crescer certamente e a gente pode voltar a conversar no futuro com ótimos resultados também. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades. Eu quero muito agradecer o espaço e colocamos à disposição sempre, não só a mim, mas a todo o secretariado, para que a gente possa divulgar que a Alvorada está no rumo certo, no caminho da prosperidade. Tá certo, muito obrigado, bom trabalho. Conversamos com a secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico Municipal, do Desenvolvimento Econômico e de Alvorada sobre esse projeto que está saindo do papel e já mostrando resultados, que venha muita coisa boa por aí. Aliás, projetos bons, boas ações, você vê aqui no Multicidades, né? Por hoje a gente fica por aqui e voltamos na próxima. Tchau!